Nesse vídeo, você vai aprender como vencer o medo de perder e começa a pensar da forma correta para ter sucesso em sua vida. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você já se perguntou por que, mesmo tendo tanto potencial, sente que está sempre travado na mesma posição? Já se pegou paralisado por pensamentos como: e se eu perder tudo? E se não der certo? E se eu fracassar e for julgado? Por isso? Essas perguntas não são simples dúvidas. Elas são sintomas de um medo muito mais profundo. O medo de perder. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai te revelar. O que você está prestes a ouvir não é só motivação, é reprogramação. É o antídoto para a dúvida. É a chave para desbloquear uma nova versão sua. Aquela versão que age com confiança, que prospera, que atrai sucesso como um ímã. Napoleon Hill, o autor de um dos livros mais transformadores da história, Pense e Enriqueça, afirmava algo poderoso: o medo é apenas um estado mental, e você pode controlá-lo. Sim, Kleber, o medo é aprendido, e tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Neste vídeo, você vai entender por que a maioria das pessoas vive abaixo de seu potencial por causa do medo da perda, e como você pode começar hoje mesmo a quebrar esse ciclo, agindo como se o sucesso já fosse inevitável. Mas antes, se você está aqui e quer realmente desbloquear sua mente e construir a vida que você sabe que merece, inscreva-se no canal agora mesmo. Aperte o botão e ative as notificações, porque todos os vídeos daqui são desenhados para isso. Te transformar em alguém que não apenas sonha, mas realiza. Vamos seguir. O medo de perder pode se manifestar de várias formas. O medo de perder dinheiro, o medo de perder a aprovação das pessoas, o medo de perder tempo com algo que pode não dar certo, o medo de perder sua imagem, o medo de sair da zona de conforto e descobrir que você não é bom o suficiente. E o mais perverso de tudo isso é que ele não se apresenta como medo. Ele se disfarça de lógica. Ele diz: espere mais um pouco, ainda não é o momento. Ele sussurra: não faça isso agora, você precisa estar mais preparado. E assim, mais um dia se passa, depois outro, depois mais um ano. E sem perceber, você está vivendo como uma sombra de quem poderia ser, se acostumando com uma versão limitada da sua vida. Tudo porque o medo da perda é maior que o desejo de crescer. Mas, e se você pudesse inverter essa equação? E se, em vez de viver com medo de perder, você começasse a viver com certeza de que vai ganhar? E se a cada decisão difícil você afirmasse internamente: tudo está dando certo para mim, mesmo que ainda não pareça? Essa não é uma fantasia. É um estado mental. É uma postura. E essa postura muda absolutamente tudo. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Ou seja, sua realidade começa na sua mente. Se você está cercado de medo, escassez e dúvida, é isso que vai ver refletido no mundo. Mas se você se programa para agir com fé e convicção, o mundo responde a essa vibração. Agora, escuta isso com atenção. Você não vence o medo só entendendo ele. Você vence o medo enfrentando ele com uma decisão inegociável de que você vai crescer, custe o que custar. De que você vai prosperar, mesmo que leve mais tempo. De que você vai vencer, mesmo que os resultados não apareçam agora. E se eu te dissesse que existe um caminho já testado para você vencer o medo, que te impede de prosperar financeiramente? Exatamente agora, você pode acessar esse caminho. No link da descrição, você pode adquirir o e-book As 12 Leis para Vencer o Medo. Vença o medo que te impede de prosperar financeiramente, por apenas 27 bardos, e ele não é só um livro. Ele é um manual prático, direto ao ponto, que vai te mostrar como quebrar os padrões mentais que te mantêm travado.
E tem mais. Você ainda recebe 5 áudios secretos sobre prosperidade. Um conteúdo complementar e exclusivo que vai atuar direto na sua mente subconsciente. Imagine ouvir, todos os dias, mensagens que reforçam sua capacidade de atrair riqueza, superar o medo e agir com poder. Isso é engenharia mental. E você ainda tem 14 dias de garantia total. Se não fizer sentido para você, é só pedir reembolso, sem letras miúdas. Porque o objetivo aqui é te entregar uma transformação real. Mas voltando, se você vive com medo de perder, então você nunca se entrega 100% a nada. Você entra nos projetos com o pé atrás. Você começa um relacionamento, mas guarda a chave emocional no bolso. Você aceita um trabalho, mas fica constantemente cogitando pular fora. Você quer empreender, mas não se compromete de verdade. Isso é um ciclo. E você só quebra esse ciclo quando muda o seu ponto de origem. A pergunta deixa de ser: e se eu fracassar? E passa a ser: e se tudo der certo? Essa simples mudança de foco tem um impacto gigantesco. Porque onde vai o foco, vai a energia. E onde está a sua energia é o que floresce na sua vida. Quer um exemplo? Pensa em alguém como Thomas Edison. O homem testou mais de 1000 vezes antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica. 1000 tentativas, 1000 oportunidades de dizer: isso não vai funcionar. Mas o que ele fazia? Ele não via as falhas como derrotas. Ele via como ajustes e sabe. Por que ele persistiu? Porque, mentalmente, ele já via a luz acesa. Ele já havia vencido internamente. E quando você vence por dentro, o mundo externo se curva à sua visão. Isso não é papo de autoajuda, Kleber. Isso é física. Isso é biologia comportamental. Isso é liderança pessoal. A questão aqui não é acreditar cegamente que vai dar certo. É agir como alguém que já venceu. É agir como se você estivesse executando o plano de uma vitória. Inevitável. Essa é a mentalidade que transforma a vida comum em uma vida de impacto. Você quer resultados extraordinários? Então você precisa agir de forma extraordinária. E isso começa por dentro. Começa na forma como você acorda, fala consigo mesmo, se comporta nas pequenas decisões, como você lida com o não, com a espera, com a pressão. Tudo isso revela o seu modelo mental. E o modelo mental precisa ser: o sucesso é inevitável para mim, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há provas, mesmo quando tudo parece estar parado. Porque é nessa postura que o universo se alinha com você. A maioria das pessoas quer ver para crer. Mas os vencedores creem antes de ver. Eles acreditam antes da confirmação. Eles se comprometem antes da certeza. E é exatamente por isso que eles conseguem o que a maioria nunca consegue. Essa é a diferença. Essa é a chave. Essa é a base da sua nova vida. Agora que você entende que o medo é uma construção mental, chegou a hora de desmontar, peça por peça, os alicerces que o sustentam dentro de você. O medo da perda, por exemplo, muitas vezes não tem a ver com dinheiro, e sim com identidade. Você tem medo de perder o quê? Sua reputação? Seu status? Sua estabilidade? Sua imagem de alguém forte, invencível, que nunca erra? É aí que está a armadilha. Você não foi chamado para sustentar uma imagem. Você foi chamado para viver com propósito. E viver com propósito exige coragem. Exige se desapegar do medo de ser julgado. Exige se expor, se arriscar, tomar decisões ousadas. Napoleon Hill ensina que o medo é o maior ladrão dos sonhos. Ele entra na mente, sussurra que você não está pronto e vai embora carregando oportunidades, portas, ideias, negócios, relacionamentos, prosperidade. Tudo porque você deu ouvidos a uma mentira bem contada. E qual é a verdade? A verdade é que ninguém que chegou no topo chegou sem tropeços.
Ninguém que criou riqueza real fez isso de forma linear. A diferença não está no que aconteceu, mas na forma como essas pessoas reagiram aos desafios. E isso é algo que você pode desenvolver. Você pode treinar sua mente para ver fracassos como feedback, para ver obstáculos como testes de força, para ver perdas como parte do processo de lapidação. Você pode e deve construir essa estrutura mental sólida, porque quando a mente é firme, o medo não tem onde se alojar. Repare em algo. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece agem com antecipação. Elas não esperam pelo momento ideal. Elas criam o momento. Por quê? Porque elas agem, como se tudo já estivesse funcionando. Essa é a fórmula. É aqui que entra a engenharia da mente próspera. Você começa a viver como se já tivesse vencido. Isso significa vestir a postura, o olhar, o ritmo, a segurança, o comportamento de alguém que já passou por tudo e saiu do outro lado. E quanto mais você age assim, mais o seu corpo, o seu cérebro, sua linguagem e suas decisões entram em coerência
refém do medo de perder e passou a ser um construtor de caminhos. Você entendeu que o medo é só um eco do passado e que a fé no que ainda não se vê é o combustível da criação. Você parou de esperar a vida acontecer e começou a comandar a vida. Isso é domínio pessoal. Isso é mentalidade de sucesso. Isso é Napoleon Hill vivo dentro de você. Você percebe agora que o medo de perder nunca foi sobre o que estava fora. Sempre foi sobre o que estava dentro. Não era sobre o mercado, não era sobre sua família, nem sobre os concorrentes. Era sobre o espaço que você permitiu que o medo ocupasse dentro da sua mente. E o que você permite permanecer dentro da sua mente, cresce. Se você continuar alimentando dúvida, insegurança e escassez, esses serão os frutos que você colhe. Mas se você, a partir de agora, começar a alimentar coragem, decisão e fé, esses serão os frutos que sua vida vai começar a gerar. Você começa a transformar seu campo mental em um território fértil para as ideias certas. As decisões começam a ser mais assertivas. A procrastinação começa a desaparecer. E sem que perceba, você se torna alguém que inspira outras pessoas só pela forma como caminha. Essa é a verdadeira virada de chave. E agora eu te pergunto com sinceridade: você vai continuar adiando essa mudança? Você vai continuar esperando um sinal externo para mudar por dentro? Vai permitir que o medo siga ditando suas decisões? Ou vai finalmente assumir o leme da sua vida? Se a sua resposta é sim, então ouça com atenção. O sucesso não acontece por acidente. Ele é consequência de uma série de pequenas decisões diárias feitas com clareza, com propósito e com fé. E é por isso que eu te lembro novamente do e-book As 12 Leis para Vencer o Medo, que está disponível no link da descrição. Você pode continuar apenas assistindo vídeos, ou pode dar o próximo passo. Esse material é direto, sem enrolação, com os princípios que eu mesmo usei para vencer o medo que me travava. E mais, ao adquirir o e-book, você leva 5 áudios secretos sobre prosperidade que atuam diretamente na sua programação subconsciente. Você vai ouvir, absorver e reconfigurar sua mente. Tudo isso com garantia total de 14 dias. Se você sente que esse é o momento, não hesite. Clique e aproveite essa oportunidade. Agora, voltando. Uma das frases mais poderosas que Napoleon Hill deixou foi: o ponto de partida de todas as Nantupai conquistas é o desejo ardente. Desejo, Kleber. Mas não qualquer desejo. Um desejo que arde, que consome, que grita dentro de você e não te deixa descansar até que se torne realidade. Você sabe qual é o seu? Você sabe o que faria com sua vida se não tivesse mais medo algum? Feche os olhos por um segundo e imagine. Como seria sua postura? Como seria sua fala? Como seria sua rotina? Que projetos você tiraria da gaveta? Com que pessoas você deixaria de se preocupar? Que decisão você já teria tomado se o medo não estivesse aí? Essa versão já existe dentro de você. Você não precisa criá-la do zero. Ela só está soterrada sob camadas de insegurança, trauma, rejeição e dúvida. Mas agora, você tem as ferramentas para tirar isso tudo do caminho. Agora, você entende que agir como se tudo já estivesse funcionando não é delírio, é direção, é foco. É uma escolha diária de vibrar na frequência da certeza, da prosperidade, da confiança inabalável. Você se move como se já tivesse vencido. Você fala como alguém que já é livre. Você caminha como quem já sabe que o final é glorioso. E é assim que o sucesso se aproxima. É assim que portas começam a se abrir. É assim que pessoas certas começam a aparecer. É assim que o impossível começa a aparecer. Inevitável. Essa é a vida daqueles que dominam sua mente. Essa é a vida de quem venceu o medo de perder. Essa é a vida que está te esperando. E agora, a escolha está nas suas mãos.
Você pode fechar este vídeo e continuar onde está, ou pode fazer o que poucos fazem, decidir. Decidir que essa será a última vez que o medo te paralisa. Decidir que daqui para frente você age com base na fé, não na dúvida. Que você age com intenção, não com hesitação. Que você vive com propósito, não com sobrevivência. E se essa decisão já começou a queimar aí dentro, então se inscreva agora mesmo neste canal. Ative as notificações. Volte a este vídeo sempre que o medo tentar voltar. E compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. E, acima de tudo, haja. Clique no link da descrição. Leve o e-book. Coloque esses áudios para tocar todos os dias. Inunde a sua mente com a nova versão da sua história, porque a vida já está funcionando a seu favor. Você só precisa permitir que isso se revele. E lembre-se sempre, você não foi criado para viver limitado. Você foi criado para viver grande. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para construir, expandir, deixar legado. E isso só acontece quando você vence o medo de perder. E passa a viver como alguém que já tem tudo para vencer. Você já é imparável. Agora, só precisa agir como tal.